Alô, gente de todo o meu querido Brasil, de onde você estiver, vai o meu abraço a todos vocês, o meu querido irmão Malcir, aí do Recife, estado maravilhoso. Meu sogro era daí, do Pernambuco, de Bom Conselho. Ele, minha sogra, desse maravilhoso estado. O meu irmão de Minas Gerais, ei, terra boa, Maranhão, todos esses lugares por onde eu passei, Pará. O meu irmão Antônio lá do Rio Grande, o meu irmão lá de Guarulhos, São Paulo, o meu irmão lá de Araras, aquele abraço, a minha irmã Maria e os demais. Você que é da graça, que não é da graça, você que acompanha o meu canal e está vendo pela primeira vez, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós, e o título da mensagem é essa: uma ovelha perdida. O que quer dizer ovelha? Jesus, ele simbolizou, quando ele falou a parábola da ovelha, mas quando ele disse, eu sou o bom pastor, ele disse que a ovelha ouve a minha voz e me segue, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que o pastor, ele não entra pelo fundo do aprisco do curral, ele entra pela porta da frente. E eu sou o bom pastor. Isso foi uma simbologia. Ele não estava dizendo isso como mandamento ou ordenança. Isso foi uma maneira pela qual ele expressou, porque o povo de Israel era, para eles, como ovelha, um povo que eles queriam que fosse como a ovelha, o animal mais manso que existia. Que a ovelha, ela precisa de um pastor para cuidar. Então, Jesus se colocou. E falando já em ovelha, no capítulo 15 de Lucas, Jesus conversando com alguns religiosos, ali alguns fariseus, saduceus, homens que eram amantes da lei de Moisés. E ele propôs uma parábola, dizendo assim: se algum perde uma ovelha, tendo ele 100 ovelhas, ele conta as ovelhas, ele sente falta de uma, ele deixa no aprisco, isso é, no curral, as 99, e vai em busca daquela ovelha perdida. E ele, achando aquela ovelha, ele traz com ele, e ele se alegra, ele se agrada, ele faz uma festa com seus parentes, com seus amigos, há uma grande alegria por ter encontrado a ovelha perdida. Tem até uma música que disse, eram 100 ovelhas, tal, junta o aprisco e tal. Bem, então, o que Jesus quis dizer com isso? Que a alegria no céu, a festa no céu por um pecador que se arrependa dos seus maus, deixa o judaísmo e aceita o evangelho, que Cristo é vida. Cristo veio para trazer vida para aquele povo, mas havia rejeição. Então Jesus conta essa ilustração, essa história das 100 ovelhas, e uma foi desagarrada, e o proprietário foi em busca daquela ovelha. E então, achando, ele se alegrou. Então não é
Por exemplo, o que ele quis dizer? Que Deus, ele preocupa com uma, porque tendo 99, ele não deveria preocupar. Ah, eu estou com 99 aqui, por que eu vou preocupar com uma que desagarrou? Ah, deixa para lá. Mas ele se preocupou, talvez ela está perdida, está machucada, está doente, está ali com fome, com sede. Eu vou em busca. E achando, ele não fez, saiu nervoso, irritado, e foi lá, desceu o cajado, espancou aquela ovelha, amarrou a corda no pescoço e veio arrastando, não. Como eu ouvi uma certa irmã contando uma vez, ela dizia para mim, eu tinha 6 anos de idade, eu estava dentro de uma carroça, aqueles carrinhos puxados por animal. E o carrinho passou num buraco e deu uma forte bacada, eu caí no chão. Quando eu caí de cima daquele carrinho, meu pai desceu. Agora aquele pai, em vez de olhar se a menina tinha se machucado, quebrado o braço, uma costela, uma perna, alguma coisa, ele desceu e começou a espancar. Eu tinha 6 anos de idade. Ele, em vez de me socorrer, ele começou a me espancar. Você tem que prestar mais atenção. Você está dentro do carrinho e cai no chão. Onde já se viu uma coisa dessa? E pá, batendo na menina. Então é o que nós vemos muitos hoje em cima desses locais chamado púlpito, descendo pau no povo e o povo ainda dando glória a Deus e aleluia. Está apanhando, recebendo pancada, cajadada, e está dando aleluia e glória a Deus. Ainda tem alguns idiotas que ainda dizem assim, fala Deus. Vai fazer o quê? Então, voltando, o que eu quero dizer. Ele chegando, encontrou a ovelha perdida. Ele pegou aquela ovelha, colocou sobre os seus ombros, com aquele carinho, e levou até o aprisco onde estavam as 99. Agora, será que ele não se preocupou ao sair, deixando as 99, indo atrás de uma? Será que você faria isso? Se nós temos 99, nós vamos nos preocupar com uma e vamos deixar 99, sendo que poderia chegar um lobo, um urso e devorar muitas ovelhas, ou chegar um ladrão e roubar todas as ovelhas. Mas ele não se importou, foi em busca daquela ovelha perdida. Então, o que Jesus quis dizer com essa história, com essa ilustração? Que Deus preocupa com aqueles que viviam debaixo do jugo da lei. Estava ali Jesus para trazer conhecimento, salvação, vida eterna para aquele povo. E que Deus se alegrava por uma vida que aceitasse, que se convertesse e chegasse ao conhecimento da verdade, do que 99 que já estava salvo, estava liberto, estava transformada, estava purificada. Ele se preocupa com uma. Por isso que Jesus quis demonstrar para aqueles religiosos que Deus preocupa com uma vida. Então aquele homem, achando, se alegrou. Então que também há festa no céu por um pecador. Não hoje, muito bem, mas naquele tempo. Aqueles que viviam debaixo do pecado, da lei, porque o pecado ainda reinava, porque Jesus ainda não tinha oferecido a sua vida em sacrifício no madeiro. Enquanto a sua vida não foi oferecida no madeiro, o pecado reinava sobre aquele povo. Então, a ilustração, a história, a parábola que Jesus contou sobre o amor que Deus tem
para conosco. Então, meu irmão, Jesus dizendo, vinde, lá no capítulo 11 de Mateus, em versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora, por que ele não disse, vinde a mim, alguns que estão cansados? Ele diz, vinde a mim todos, porque todos aqueles que viviam debaixo do jugo da lei, vivia debaixo de uma opressão, vivia debaixo ali de um jugo tão cruel, que por qualquer coisa que você falasse ou fizesse, você era morto. Não precisava nem fazer, basta você falar. Se você falasse alguma coisa contra Deus, ainda que você não falasse, mas se alguém te acusasse, você, no caso de Nabote, Nabote não quis vender a sua vinha, isso é, o seu sítio, para o rei. Então, Jezabel levantou uma calúnia contra aquele servo de Deus. E Nabote foi morto, apedrejado. Ele não tinha dito nada, mas ela diz que ele tinha blasfemado contra Deus. Hoje nós vemos que hoje os homens prostituem. Naquele tempo, se prostituísse, se pegasse num ato de adultério, era morto tanto a mulher quanto o homem. Qualquer coisa que você fazia naquele tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Então, qualquer coisa você era morto, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 28, por testemunho de 2 ou 3 pessoas, você era morto apedrejado. Por qualquer coisinha. Hoje nós vemos que as pessoas blasfemam contra Deus. As pessoas fazem piada em nome de Deus, caçoas, zombas de Deus. E não acontece nada. Porque hoje nós não vivemos mais. Mas Jesus diz, vinde a mim, aqueles, não, todos que estão cansados. Porque todos estavam cansados, porque a lei durou 1446 anos, segundo a teologia. E hoje muitos desses chamados pregadores ficam em cima do púlpito dizendo, irmão, Jesus está convidando você que está cansado, oprimido, e Jesus está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados. Cansado do quê? Hoje não existe mais lei. Hoje nós estamos debaixo da graça. Nós não temos mais condenação. Nenhuma condenação há. Não temos mais juiz. Não pensa, cuidado com a condenação, cuidado com o juízo, cuidado com o inferno. Lá em Romanos, nós olhamos para Romanos capítulo 8 e versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não anda mais segundo a lei, mas segundo a Cristo. Então, esta ilustração que Jesus contou sobre as 100 ovelhas, e as 100, uma desagarrou, e aquele homem foi atrás daquela uma perdida. Então isso mostra a preocupação que Deus tem para com a humanidade. Porque, na verdade, Deus ama. O amor de Deus é grande para conosco. Porque a própria palavra 3,16 de João, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, nós, como naquele tempo, havia muito dos fariseus, dos saduceus, dos seguidores do judaísmo, que estava cego, estava surdo e com a sua mente fechada. Eles
aceitaram a mensagem de Cristo, Filho de Deus. Eles repudiavam. Por algumas vezes, eles pegaram até pedra para apedrejar, lá João 10 e 33, 34. Por que vocês tentam me apedrejar? Porque você, sendo homem, se faz filho de Deus. Mas não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? De Jesus. Então, meu irmão, nós olhamos para aquele povo que não queria aceitar. Então, Jesus contou essa parábola para que o povo entendesse quanto era grande o amor de Deus para com eles. Então, hoje, nós estamos da graça, que somos da graça. Estamos aí para alertar, para tirar o povo do engano. Nós não ganhamos nada, nós não somos assalariados, nós não temos nenhum tipo de ajuda, mas nós temos a graça de Cristo sobre a nossa vida, isso nos basta. Foi o que Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Nós que somos da graça, temos essa graça e nós queremos compartilhar essa graça. Mas há muita gente que está cego, está surdo e a sua mente está fechada. Não deixa a graça penetrar. E ainda houve esses falsos pregadores em cima das tribunas, nos púlpitos, dizendo: cuidado com esses pregadores da internet, cuidado com esses homens que não têm religião, esses homens desigrejados, esses homens que não têm pastor. Quem tem pastor é animal, nós somos gente. Aonde existe pastor? Pastor existe na Síria, lá em Israel, lá no Irã, no Iraque. Aonde há ovelha, cabra, lá precisa de pastor, mas nós somos gente. Nós temos em nossa vida o Espírito Santo, Romanos 8 e 26. É o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo quem nos guarda, é o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem nos guia em tudo. Porque 8 e 14, aqueles que são de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos guiados por homens algum. Isso daí que nós vemos, o único intermediador entre nós e Deus é o Espírito Santo. É Ele. É o único que intercede por nós. 26, versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Que intercede por vós, ou por nós, com um gemido inexprimível perante Deus. E este homem, o que ele sabe fazer? É só te enganar. Só pegar. Só isso que ele sabe fazer. Então é por isso que nós da graça pregamos a mensagem da graça para alertar, para que você que não ouve, passe a ouvir. Você que não vê, passe a ver. Você que está com a mente fechada, ela possa abrir e esta palavra possa penetrar dentro da sua mente. Não adianta abrir esse livro quantas vezes você quiser abrir este livro. Se a sua mente não for aberta, você continua escravo da religião. Porque hoje o que nós vemos é religião e movimento. Mas a graça está em Cristo Jesus. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, inscreva no meu canal. Dá um toque aí no sininho. E Deus continua derramando a graça sobre todos vocês. Graça e paz para todos. Bye, bye. Até a próxima.